Engana-se quem pensa que palestra é só para palestrantes. Na verdade, todos nós fazemos apresentações, quer sejam profissionais, formal ou informalmente, todos nós precisamos nos comunicar e muitas vezes não é apenas uma conversação entre duas pessoas, mas a explanação de uma ideia para um pequeno, médio ou grande grupo. E se estivermos a fim de convencer alguém ou um grupo de pessoas, é bom estarmos preparados para vender o nosso peixe, como se fala popularmente. Para tanto, não basta apenas termos uma verbalização fácil, carisma, boa dicção e simpatia. Para tudo na vida existem métodos que, para serem eficazes, dependem de um esquema, de uma estrutura mínima. Se é verdade a premissa que acabei de citar, mesmo se você não é palestrante profissional, você precisa aprender ou otimizar a sua comunicação. Afinal de contas, como dizia o velho guerreiro Chacrinha, quem não se comunica, se entrumbica. E ninguém quer isto, não é mesmo? Pois bem, para lhe ajudar a entender ou a aprofundar os seus conhecimentos sobre como apresentar melhor as suas ideias para grupos de pessoas, o seu Inspirar de hoje vai entrevistar o palestrante profissional Ricardo Veríssimo, que veio a São Luís ministrar uma série de palestras, sobre as quais conversaremos durante o programa. Também vamos aproveitar o papo com ele, como palestrante profissional, para que ele dê algumas dicas e orientações sobre como podemos melhor apresentar nossas ideias para grupos de pessoas. Ricardo Veríssimo, além de ser palestrante, é escritor e empreendedor. É CEO da R Veríssimo Suporte e Tecnologia. Faz parte da rede de empreendimentos sustentáveis Shell do Brasil e do Conselho de Jovens Empresários da Firjan. Já ministrou palestras para mais de 10 mil pessoas e é autor do livro 20 Regras de Sucesso do Pequeno Empreendedor. E então, quer entender mais do assunto? Nesse caso, fique aí e mantenha-se conosco. Fique olhando para a sua telinha, pois o seu programa de autodesenvolvimento já está no ar. O seu Inspirar de hoje está mais do que especial. Vamos falar sobre comunicação, palestras. E para que isso seja feito da maneira mais nobre que você merece, nós trouxemos ao nosso programa Ricardo Veríssimo, que além de ser palestrante, é escritor, empreendedor, é CEO da R Veríssimo Suporte e Tecnologia. Ricardo também faz parte da rede de empreendimentos sustentáveis Shell do Brasil e do Conselho de Jovens Empresários da Firjan. Ele está em São Luís para ministrar uma palestra e nós aproveitamos para conversar com ele sobre isso, ao mesmo tempo que, como ele é palestrante profissional, as pessoas que estão interessadas em seguir carreira ou aprofundar os conhecimentos, a habilidade de palestrar, como foi dito na abertura, palestra não é só para palestrante profissional, nós vivemos fazendo apresentações em casa, no trabalho, então você tem aqui hoje uma boa chance de aprender ou aprofundar sobre esta habilidade. Ricardo, obrigado por estar em nosso programa, seja bem-vindo. Eu queria deixar a nossa câmera à sua disposição para a sua saudação inicial. Obrigado, senhor, que agradeço estar aqui. Espero que a gente consiga fazer uma troca de informações aqui bem legal para o público, falando do mercado de palestras e de como se tornar um palestrante, como alavancar um mercado de palestras e falar um pouquinho também de como a gente pode ajudar o público enquanto divulgador de conhecimento. Maravilha. Então vamos começar do começo. Conta pra gente aí num rápido resumo como é que você começou a palestrar, como é que nasceu essa sua habilidade, essa sua expertise. Em 2003 eu ganhei um prêmio da Shell de empreendedor sustentável do Brasil. E eu era sempre convidado para falar com as turmas, com as próximas turmas do projeto, a minha experiência de tirar uma ideia do papel e transformar numa empresa, a experiência de empreendedor. E aí o pessoal falava, pô, Ricardo, você devia ser palestrante, você fala bem e tal. E eu falava, não, que isso, tal. E aí eu resolvi escrever um livro primeiro, escrevi o primeiro livro, o livro teve uma repercussão boa,
E aí eu comecei a me tornar palestrante, porque não existe formação para palestrante, né? Certo. Não tem uma faculdade para palestrante, Certo. não tem um curso para palestrante de formação. E aí eu comecei a ganhar mercado como palestrante em 2012 e a coisa não parou mais. Foi embora e hoje praticamente vivo de palestra. Então foi um pouco que autodidata, como a maioria dos palestrantes, né? Sim, bastante autodidata. Como você falou, realmente não existe curso. Eu sei de cursos, até já fiz uns 2 ou 3, de cursos para aprimorar. Sim, eu né? também já fiz. O Shinyashi, que oferece aqueles cursos lá em São Paulo, A KLA. sobre palestrantes campeões. Mas realmente acho que a pessoa tem um talento e depois aprimora com a prática, não é isso? Tem gente que já procura esses cursos para poder se formar mesmo, se transformar num palestrante. Tem a vontade de ser um palestrante, mas você tem que trazer alguma bagagem e ter o que falar, né? Acho que uma palestra é como um filme, você tem que ter o roteiro da sua palestra e tem que agradar o público. Não é só conhecer do que você vai falar. Exatamente. Eu queria colocar uma coisa, eu também sou palestrante e sei que isso acontece. Às vezes as pessoas amam as palestras, saem inspiradas, saem motivadas, mas algumas delas saem um pouco descontentes com o tamanho da palestra e a diferença entre uma palestra e uma formação, um treinamento maior. Muitas até dizem que a palestra não resolve nada, porque afinal de contas é muito pouco, a pessoa apenas se inspira e depois se esquece. Já o treinamento, a pessoa pode aprofundar uma coisa parecida. Na sua opinião, mesmo levando em conta essa polêmica, qual é o valor da palestra? Onde é que está a essência do valor da palestra para quem assiste? Eu acho que a grande essência de uma palestra é motivacional e é relembrar as pessoas coisas que elas já sabem. Eu tenho uma particularidade que eu acredito que nenhum palestrante leva nada de novo para ninguém. Ele vai simplesmente relembrar coisas que nós já sabíamos e no meio do caminho profissional, o pessoal, a gente foi esquecendo. Então é um minuto que você é obrigado a ficar ali, obrigado entre aspas, a ficar sentado 50 minutos, 1 hora e meia, para relembrar conceitos. E o palestrante ele passa a experiência da vida dele como exemplo de alguma coisa. Geralmente exemplo de superação, de alguém que venceu profissionalmente ou que venceu em alguma situação. A gente tem palestrantes de vários temas, até temas como melhorar relacionamentos, casamento e tal. Então não é só empresarial. E eu acho que a importância é de você conseguir sentar ali e ouvir e se motivar e relembrar de coisas que talvez você não lembre mais. Então, na verdade, talvez numa palestra a pessoa... Eu concordo plenamente com essa sua assertiva de que muitas vezes a gente não diz nada de novo para as pessoas. Mas o jeito como você coloca e o momento como está colocando, a própria atenção da plateia, é como se fechasse, caísse uma gota d'água naquele copo que estava quase cheio e preencheu naquele instante uma ideia. Então tem esse poder. Mas, por outro lado, às vezes o palestrante se empolga tanto, às vezes é por empolgação, às vezes é por questão mesmo de falha técnica dele. Ele se empolga tanto com isso que ele termina a palestra com muitas coisas belas, mas sem uma ideia central. Sem fechar a moral. Sem fechar a moral, exatamente. Então é isso que é a próxima pergunta que eu quero fazer a você. Para quem está assistindo, o que pode ajudar a pessoa que está ouvindo, está assistindo uma palestra, ela pescar, ela conseguir tirar de palestrantes das mais diferentes formas, como é que ela consegue didatizar um pouco mais o que está sendo colocado e tirar dali alguma coisa mais objetiva? Eu acredito que não é um papel do público, é um papel do palestrante. O palestrante tem que saber fazer o fechamento do que ele está falando, de forma que a pessoa entenda a moral que ele quer passar, a moral da história. É como eu falei, é como se fosse um filme. Você tem um enredo e você tem que ter o fechamento do enredo. Senão fica aqueles filmes que, de repente, fechou, entrou os créditos e você falou, acabou? Porque não fica a moral da história. Então, é o papel do palestrante sentir o público, qual é o perfil do público. Não é simplesmente você chegar e palestrar, você tem que saber quem vai te assistir, qual é o perfil do público, para você passar a mensagem adequada ao público que está ouvindo, para que você consiga fazer com que seja didático a coisa. Então, eu acho que não é um papel do público, é um papel do profissional, do palestrante, em se aperfeiçoar, entender e sentir o público da melhor forma a fechar a moral. Uma das coisas que eu gosto de ouvir do Roberto Chiniachik, que é um dos maiores palestrantes desse país, é de que ele tem alguns ditames para uma boa palestra. E uma delas é, o palestrante tem que ter na sua cabeça a seguinte coisa: o palco é meu. Eu é que comando esse show.
Então eu tenho a responsabilidade de fazer talvez um pouco às vezes do ouvinte indo fechando, né? Muitas palestras as pessoas saem entusiasmadas, felizes, muitas saem decepcionadas. E como você mesmo colocou, está tudo na mão do palestrante. A pergunta que eu faço a você agora é: qual é a maior virtude? Qual é o ponto mais forte? Qual é a melhor qualidade de um palestrante? E qual é o ponto mais falho de um palestrante? Eu acho que a maior qualidade é conseguir fazer com que a pessoa se sinta nele. Eu acho que todo mundo gosta de ouvir histórias onde se identifica. Onde você olha, eu passei por isso em algum momento da minha vida profissional, pessoal. Eu me sinto na mesma posição que essa pessoa passou. Então, se esse palestrante hoje tem sucesso e eu não tenho ainda, e ele passou pelo que eu passei, então, se eu fizer o que ele fez, eu vou chegar onde ele chegou. Se eu vou tentar, eu vou conseguir isso. Eu acho que essa é a maior virtude, conseguir criar uma identificação com o público. E eu acho que o pior problema de alguns palestrantes é fazer muito show, muita palma, muita risada, muita brincadeira, a plateia fica empolgada realmente, mas é igual uma bola de gás. Você abre, o gás solta e a bola... Quando acaba a palestra, deu 2 minutos e o cara não lembra mais o que foi falado. Então, acho que palestra motivacional não é show. É motivar a pessoa de uma forma que mexa com o emocional. Porque quando a gente está emocionado, a gente se lembra melhor do que foi ouvido. Por que você lembra de coisas da sua infância que você não lembra outras? Você lembra que aquilo ali te emocionou no momento de alguma forma. Então, você vai lembrar para sempre daquilo que te aconteceu. É verdade. E, recentemente, em descobertas das neurociências, creio que na última Mente e Cérebro havia uma reportagem, um artigo muito interessante sobre uma confirmação de que o ser humano não é racional. O ser humano é emocional. A gente usa a racionalidade para justificar a decisão que tomamos, né? Então, se isso é verdade, a emoção é uma coisa muito importante. Mas, quando exagera, acontece o que você colocou. Quer dizer, o meio transforma-se em fim. A técnica de um caso, de um humor, por exemplo, é meio para chamar a atenção, mas não é a finalidade precípua da palestra. É a sua primeira vez em São Luís, Ricardo? Não, vim já 10 palestras esse ano aqui. Então já tem um público aí cativo. Já, eu vim a primeira vez em abril, num evento grande que teve aqui, com 12 palestrantes, e de lá para cá o nome ganhou corpo aqui na cidade, foram várias indicações e vários eventos. Esse, por um acaso, fechei ontem, né? Estou fechando, o próximo evento é o último esse ano, que eu saiba, né? Espero que não. Estamos já no final do ano, né? Praticamente, mas... Essa palestra que você veio dar dessa vez, qual foi o tema e para que público? O tema foi liderança e foi para um público misto de empresários e estudantes. Foi para uma instituição de ensino grande que está chegando na cidade, nova, está crescendo na cidade, está trazendo 20 novos cursos e pós-graduações, e aí eles fizeram esse evento para divulgar novo crescimento na cidade. Olha, tá aí uma coisa que eu gostaria de discorrer com você. Você falou que o tema foi liderança. E na abertura desse programa, a gente falou que o programa é dedicado não só a quem está interessado em fazer palestra, mas também a aprimorar sua comunicação. É um programa voltado para o autodesenvolvimento, a automotivação, qualidade de vida, etc. E, de repente, você traz o assunto de liderança, que eu acho que tão ou mais importante do que a própria motivação é a capacidade de liderar. Não é só liderança de chefe de equipe, de pai de família, de professor, mas liderar fazendo com que a minha vez de falar, de dizer algo, de guiar algo é esta. E eu tenho que liderar as pessoas a me seguirem. Eu tenho certeza que o público está, na verdade, ávido para ouvir quais são as qualidades de um líder, quais são os pontos mais importantes que compõem um líder. Mas esta resposta você vai dar no próximo bloco, porque agora nós vamos aos comerciais e você que está aí sentado na sua poltrona, na sua telinha em casa, não vai sair, porque vai aprender, vai refletir sobre o que é liderar, coisa que você com certeza também precisa. Fique aí, saia não, a gente volta já. Pois é, e o seu Inspirar de hoje está de volta. Desta feita, estamos conversando com Ricardo Veríssimo, palestrante, empreendedor, autor de livro sobre liderança e outros assuntos, e que veio a São Luís especificamente para ministrar mais uma palestra das suas várias que já deu em São Luís. Ou seja, o Ricardo já tem um público cativo aqui
na nossa ilha. E no primeiro bloco conversamos bastante sobre o que é uma boa palestra e etc. E no finalzinho do bloco nós perguntamos a ele, deixamos no ar a pergunta das qualidades de um bom líder, que é o que ele vai responder agora para você, telespectador. A minha principal qualidade na minha visão de um líder é saber ouvir. O líder ele tem que saber ouvir. Ele vai lidar com os anseios e desejos da sua equipe, das pessoas. Então ele tem que saber ouvir mais. E a segunda grande qualidade que eu vejo que um líder tem que ter é não julgar. Ele tem que tentar entender. Quando a gente julga, a gente está dando só a nossa visão das coisas e não está tentando entender a visão do liderado. Então, o líder ele tem que ter essa capacidade de não julgar e de ouvir mais. Eu acho que são as duas grandes, principais qualidades de um líder. E hoje a gente também não pode deixar de falar que o líder ele tem que ser líder de si antes de ser líder de alguém. Então, acho que o mercado está precisando muito de liderança, que as pessoas consigam ser líderes das suas próprias carreiras, antes de liderar qualquer pessoa. É difícil mesmo a pessoa conseguir algo dos outros que ela mesma não tem, né? Então, acho que a autoliderança, com certeza, é um aspecto muito forte. Mas eu adorei a sua colocação sobre escutar, sobre ouvir. Eu acho que foi o McLuhan, acho que foi o próprio McLuhan, aí o Papa da Comunicação, que uma vez falou em algum dos artigos que quem comanda a conversa é quem ouve, não é quem fala. Né? Inclusive para vendas, né? Se você trabalha com vendas ou coisa parecida, ou tem um negócio que trabalha com vendas, essa é uma dica importante. Né? O vendedor melhor é aquele que comanda a venda através da escuta e não através da fala. Muito, muito importante. Agora, Ricardo, você também é escritor. Eu queria que você falasse um pouco sobre o livro que você publicou, se já tem mais de um, qual é o assunto, qual é o tema. Meu primeiro livro foi sobre empreendedorismo, chama-se 20 Regras de Sucesso do Pequeno Empreendedor. Ele esgotou, vai sair segunda edição agora, em 2014. Ele só está à venda em versão digital, em várias livrarias virtuais. E o segundo é o Chefe Zero, que eu trouxe para você, que fala de liderança. Obrigado. Que conta um pouquinho exatamente das capacidades que eu acredito que um líder tem que ter. Mas ele está muito focado em ser autolíder, em ser líder de si mesmo antes de liderar. Então ele fala um pouquinho de pensamento positivo, de comportamentos assertivos, de atitudes. Esse foi o segundo livro, foi destaque de um grande jornal nacional, inclusive, é um livro que está tendo bastante aceitação. E além dos dois livros, esse mês acabei de lançar os 2 DVDs, junto com uma das maiores empresas, a maior empresa da América Latina de eventos, que faz congressos. Um sobre empreendedorismo e um sobre liderança, no estilo talk show, que é no estilo de entrevista, como nós estamos fazendo. E acabou de sair em novembro, também está à venda lá no meu site, bem focado para empresários. Você podia aproveitar a oportunidade para dar o seu site para a gente vai colocar os caracteres aí embaixo e as pessoas deverão com certeza acessar para conseguirem adquirir esse material. Sim, o site é www.ricardoverissimo.com.br. E o livro que vai estar na segunda edição deve estar disponível nas livrarias quando? A partir de 2014. 2014, acredito que março. Já está em edição, vai sair pela editora, posso falar o nome da editora? Claro, com certeza. A editora AF, que é uma editora de Minas, que é dona da CPT, de Viçosa, a Faculdade de Viçosa, até associado a eles lá. É uma grande editora, eles vão fazer a segunda edição, eles fizeram o áudio, eles fizeram a versão áudio, eles compraram os direitos da versão áudio, e agora eles vão fazer a segunda edição da impressa, que a primeira se esgotou, mas foi por outra editora. Maravilha. Eu folhei aqui o livro Chefe Zero, Agite-se depois de usar, do Ricardo, e por ironia do destino, eu abro justamente na página com um pensamento do filósofo alemão Goethe, que diz o seguinte: tudo é difícil antes de ser fácil. E por que eu achei que isso era ironia do destino? Porque a pergunta que eu ia fazer para o Ricardo era justamente sobre medo de falar em público. Né? Nós sabemos que essa é uma das coisas mais, não sei se é o segundo ou terceiro maior medo do homem, é falar em público. Né? É o primeiro, né? O primeiro grande medo do ser humano é falar em público. Tocando nesse assunto, eu estou com certeza despertando a curiosidade do telespectador para ouvir de você alguma dica, o que fazer para vencer esse medo que quase todo mundo tem. Prática. Eu, por exemplo, até o ano de 2000, tempo de faculdade, eu não conseguia ir na frente de uma turma falar em público. Passava mal, suava, dava dor de barriga, a voz embolava.
E aí eu tive um grande professor de comunicação empresarial que começou a me ajudar me fazendo falar em público. Acho que você tem que perder o medo fazendo as coisas, se forçando a fazer. Lógico, você começa falando para 1, 2 pessoas, 3 pessoas. Se você frequenta uma igreja, tenta falar na sua igreja, num ambiente onde você se sinta mais à vontade. E vai aumentando o número de pessoas até que você vai encarar públicos maiores. Mas eu acho que não tem outra técnica, ou fazer um bom curso de oratória com um profissional especializado em tirar esse medo de você. No caso, eu fiz os dois. Eu inicialmente perdi o medo fazendo e depois eu procurei um curso já quando eu precisei me aperfeiçoar para palco. Além dos aspectos técnicos, há esses psicológicos, eu acho que pesam muito, né? Às vezes a pessoa tem alguma coisa que não está nem no consciente, né? Está lá mesmo, lá nos aspectos mais freudianos, psicanalíticos, digamos assim. Coisas que estão escondidas. Você acha que às vezes é o caso da pessoa procurar ajuda de um especialista nesta área de psicologia ou psicanálise para vencer esse medo? Acredito que sim. Se é algo que está te atrapalhando na vida profissional, é uma barreira, um trauma, alguma coisa, acho que o profissional é a pessoa indicada para poder fazer isso. Acho que você não pode ficar travado. Tem gente que não consegue participar de uma reunião de negócios. Isso vai te atrapalhar na vida profissional, com certeza. Então, acho que um bom profissional, um psicólogo, eu indicaria mesmo um profissional de oratória para poder tirar o medo no caso de público. Ricardo, esse programa é dirigido muito a executivos, né? É um dos públicos que é mais cativo desse programa são os executivos, os gerentes, os donos de empresas, que com certeza estão envolvidos com treinamento, sempre treinamento, capacitação continuada. Afinal de contas, hoje em dia não é só o talento como era antigamente. O talento já resolvia muita coisa, mas há treinamentos constantes dessas empresas para os seus funcionários para que eles consigam apresentar suas ideias, às vezes até por uma venda maior. Que conselho, que dica, que orientação se daria para os empresários em termos de investimento nesta área para que as pessoas não só se comuniquem bem entre si, mas consigam apresentar suas ideias com mais clareza e sucesso? Bons treinamentos de oratória, acho que treinamentos de alto desempenho, dinâmicas de grupo com a equipe para poder fazer a equipe se relacionar melhor e conseguir fluir melhor a comunicação. A gente sabe que 80% dos problemas das empresas são gerados por problemas de comunicação e não por incompetência técnica. Porque um fala uma coisa e o outro entende outra. Então, isso é um grande problema. Então, eu recomendo sim que façam grandes treinamentos. Pode ser oratória, treinamentos de liderança, treinamentos motivacionais também, formas de integrar a equipe. Muito empresário acha que vou investir no colaborador e ele vai embora da minha empresa. Não, você não está investindo no colaborador, você está investindo na sua empresa. Não vão todos embora. Tá? Tem uma frase, dizem que a educação é cara, experimenta a ignorância é muito mais cara. Então acho que investir em treinamento é primordial. É verdade. E os seus 2 livros que você citou aqui? As 20 Regras de Sucesso e o Chefe Zero, mais os DVDs. Eles podem ser considerados também uma espécie de treinamento? O DVD, acredito que sirva até para você colocar uma equipe numa sala e assistir o DVD. Tem coisas bem interessantes que, direcionado por alguém que tem algum conhecimento de educação e de treinamento empresarial, consiga servir como ferramenta para acompanhar. Eu acho que simplesmente assistir ao DVD não vai treinar uma equipe. Talvez a pessoa sozinha assista o DVD, vai tirar boas ideias e poder se aprofundar mais nos assuntos que são falados. São um DVD de 25 minutos. Mesma coisa é um livro. Você vai ler um bom livro, você vai trazer ideias para outras coisas que você possa se aprofundar, talvez uma faculdade. A gente vai falar de pensamento positivo, psicologia tem um mundo para ser estudado. Então, acho que é a pontinha de um iceberg para abrir mais conhecimento. O DVD também é encontrado no seu site. É possível do seu site adquirir? O DVD somente no site. Só no site? Só no site. Mas também a pessoa tem algum lugar onde ele possa baixar o DVD comprando DVD ou comprado mesmo? Exatamente, DVD comprando, Porque há muitos materiais que você consegue hoje baixar pagando, né? Muitas palestras do TED, por exemplo, não as que estão no YouTube soltas lá com a imagem não muito boa, mas algumas palestras
bem gravadas. Eu costumo baixar, às vezes, pagas com uma qualidade muito boa. Não, nem tinha pensado nessa possibilidade, Pois uma boa dica. Pois é. Eu tenho 2 palestras minhas integrais no YouTube, de graça, feitas para o Conselho Regional de Administração do Rio. Você lembra do título dessas palestras? Uma é 20 regras do sucesso do pequeno empreendedor, foi baseada no primeiro livro, e a outra é sobre intraempreendedorismo. Acho que basta colocar no YouTube Bota Ricardo Veríssimo, Ricardo Veríssimo já aparece. CRA do Rio de Janeiro, vai aparecer as 2 lá, estão com uma qualidade excelente e tem média de 1 hora. Ela só está repartida em partes. Porque senão fica muito pesado Isso, mesmo. mas está lá e está no canal do Conselho também. O Conselho tem uma TV online, o Conselho Regional de Administração do Rio, e tem disponível lá também. Ricardo, você já veio a São Luís várias vezes. Gosta da ilha? Eu gosto muito, eu estou vindo morar aqui a partir do ano que vem. Puxa! Eu estou movimentando a minha vida para vir morar aqui ano que vem. Puxa vida. Então, não preciso dizer mais nada. Precisa sim. Sabe o que você precisa dizer? Já que você é palestrante, eu vou colocar você, não vou colocar você numa saia justa, porque eu sei que você é capaz. Então, não estou pressionando para nada. Mas o maranhense adora ter a sua terra elogiada, né? É uma terra sofrida. O Maranhão é belo, a São Luís é uma cidade belíssima, mas é uma cidade sofrida e injusta e maltratada em muitos aspectos. Mas há um encantamento nesta ilha, alguma coisa que as pessoas gostam quando vêm aqui, alguma mágica, né, disso aí. E a saia justa que eu ia te colocar é justamente essa. Se você fosse vender São Luís lá fora, que argumentos você utilizaria? Vou falar direto para o público. Eu usaria a alegria do povo maranhense. Eu acho que o povo maranhense é alegre demais. Eu acho a cidade, e alguns vão me criticar por falar isso, eu acho organizada a cidade. Comparada a Rio de Janeiro, eu acho organizada. Mesmo com os problemas de infraestrutura, eu acho limpa, organizada, pelo menos a área do centro e tal, acho que eu conheço. Acho muito organizado e acho um povo guerreiro, um povo que tem tudo para crescer. Acho que Maranhão em si está no limiar para poder ser um dos estados com o maior PIB do Brasil. Acho que está faltando muito pouco para isso. Eu tenho a seguinte opinião, o dinheiro não está mais no eixo Rio-São Paulo. O dinheiro no Brasil está no Norte e no Nordeste. Eu não vejo mais o dinheiro no eixo Rio-São Paulo como sempre foi. Não vejo mais isso. O PIB não está mais tão concentrado como era até pouco tempo. Ricardo, infelizmente, nosso tempo está estourando. Eu quero agradecer demais a tua presença. Você enobreceu o nosso programa. Tenho certeza que foi útil para muita gente, não só para quem é palestrante, mas para quem quer começar, seguir a carreira. E até mesmo quem não quer nada com palestras profissionais, mas quer melhorar a comunicação. E deixo você com uns 30 segundinhos finais para você fazer a sua consideração final. Então, eu quero agradecer primeiro a presença aqui, poder estar aqui, a oportunidade de estar na TV Guará e dizer que a importância do treinamento na vida das pessoas. Não seja uma faculdade, seja uma palestra, um livro, um DVD. Eu acho que a gente só consegue melhorar quando se aprofunda nas coisas. A gente não tem que acreditar na primeira coisa que é dita. A gente tem que se aprofundar e procurar saber de onde vem a raiz das coisas, de onde vem o princípio das coisas. Acho que é aí que você tira o grande ensinamento, quando você busca mais do que está na primeira folha e do que está na última folha. Acho que é isso que eu queria deixar. Maravilha, maravilha. Agradecemos também a sua audiência, mas pedimos que você não saia daí, porque vem um terceiro bloco aí com mais dicas de como se comunicar melhor, quer seja 2 pessoas ou quer seja uma apresentação em público. Fique aí, não saia. Voltamos já já. Há uma série de regras consagradas para falar em público com sucesso. É preciso usar frases curtas, organizar as ideias de forma lógica e discorrer com paixão sobre o tema da apresentação. Não é recomendável ficar estático no palco, nem gesticular de forma exagerada. Especialistas sugerem que o palestrante mantenha uma comunicação visual mais intensa com algumas pessoas da plateia. Você já deve ter assistido a inúmeras apresentações que obedeceram a esses preceitos e que, apesar de roteiro correto, soaram artificiais e entediaram os ouvintes. Por que será que é tão difícil uma pessoa mostrar-se autêntica quando expõe ideias e conceitos de uma maneira clara
e segue os padrões gestuais recomendados pelos especialistas. O consultor americano Nick Morgan recorre a pesquisas do cérebro para abordar o tema em seu novo livro, Trust Me, 4 Steps to Authenticity and Charisma, que significa Confia em mim, 4 passos para autenticidade e carisma. Morgan lembra que uma pessoa transmite 2 mensagens básicas durante uma apresentação. Uma com a fala, a outra por meio de gestos. É necessário haver harmonia entre as duas para que a apresentação cative o público e alcance o seu objetivo. O problema é que elas estão quase que sempre em desacordo, mesmo nos casos de oradores que passaram por um bom treinamento. Por que é que isso acontece? Pesquisas revelam que a comunicação corporal começa antes da verbal. Os gestos têm início assim que a emoção desponta no cérebro, mas antes que a pessoa tenha consciência dela. Numa conversação, você reage ao interlocutor, mexendo a cabeça ou as mãos, antes de transformar esta relação em... Erra o orador que fala uma frase e, no mesmo instante, adota a postura sugerida pelos seus instrutores. Isso é desconhecer que os ouvintes contam com uma habilidade natural para reconhecer a artificialidade do seu comportamento. Então, é bobagem treinar antes de uma apresentação? Ao contrário, diz Morgan, o enfoque desse treinamento é que está sendo equivocado. Ele sugere 4 passos para que uma pessoa aprenda a falar com autenticidade, respeitando o ritmo natural de seu corpo e de sua mente. Seja sincero. Durante o treinamento, imagine que você está falando para alguém com quem se sente relaxado. Pode ser sua esposa ou um amigo. Preste atenção no que você está sentindo naquele momento. É esse o estado ideal e adequado para criar afinidade com a sua futura audiência. Se tiver dificuldade para criar esta imagem mental, peça para alguém ajudá-lo pessoalmente. Segundo aspecto, conexão. Conexão com o público. Depois de descobrir como manter uma relação de sinceridade com a plateia, preocupe-se em conquistar a sua atenção. Imagine que você está falando com uma criança que o ignora. Não intelectualize. Faça o que acha natural para mudar essa situação. Seja aumentar o tom de sua voz ou aproximar-se do ouvinte, por exemplo. Terceira regra, terceira dica, sinta paixão pelo tema. Por que será que você dará essa apresentação? Qual é o objetivo? Sinta a emoção de sua tarefa em cada palavra que você pronunciar. No treinamento, imagine que alguém da plateia tem o poder de estragar o seu objetivo, a não ser que você o vença com a força dos seus argumentos. Outra regra é, ouça a sua plateia. É difícil durante o treinamento, mas tente imaginar a postura dos ouvintes, lembrando-se que eles mandam mensagens corporais a todo segundo e que você tem a capacidade natural de entender o que elas significam. Fique atento a esses sinais e responda a eles da forma que achar mais conveniente, seja acelerando sua fala ou cortando trechos do discurso. No programa de hoje você teve a chance de discutir com a gente um pouco a questão da comunicação, quer seja uma conversação entre 2 pessoas, quer seja uma palestra, uma apresentação. E nós entrevistamos aqui o Ricardo Veríssimo, que deu valiosas dicas para você. Mas eu tenho algo também muito importante que você não pode perder. Um vídeo com um dos palestrantes mais importantes deste país, Roberto Chiniachik. Veja e aprenda um pouco mais. Olá, eu sou Roberto Chiniachik. Bem-vindo ao seminário Os Segredos dos Palestrantes Campeões. Hoje, todos nós somos palestrantes, todos nós fazemos palestras, todos nós fazemos apresentações. Não importa se você é um empresário, se você é um executivo, se você é um profissional liberal, o tempo todo você está fazendo apresentações. Por exemplo, se você é publicitário, talvez o seu projeto era muito melhor que o do seu concorrente. Mas o que aconteceu? A empresa comprou o do seu concorrente porque ele fez uma melhor apresentação. Ele soube mostrar os benefícios do projeto dele melhor que você. Talvez você é um grande arquiteto, você tinha um projeto para aquele prédio do banco muito melhor que o do concorrente. Mas sabe qual que o banco comprou, escolheu?
o que foi melhor apresentado. Nós temos que ter essa dimensão. O tempo todo nós estamos fazendo apresentações. Você, gerente comercial, quando você mostra um novo método de incentivo que vocês criaram, você tem que falar de uma maneira tão inspiradora, motivacional, que seus vendedores saiam que nem leões para buscar essa meta. E qual é o objetivo de uma palestra? Qual é o objetivo de uma apresentação? É sempre vender. Eu sempre falo para mim, os meus alunos, o sucesso da minha palestra, nós não avaliamos por quanto as pessoas aplaudem. Eu acho gostoso o aplauso. Mas sabe o que eu acho mais gostoso? As pessoas assinando o contrato, as pessoas comprando a meta. Você que é vendedor, você tem que fazer uma apresentação tão empolgante que no final as pessoas falem, onde que eu assino? Esse seminário não é sobre falar bonito como a maioria dos cursos de oratório de antigamente. Esse seminário é como falar para vender, como falar para ser comprado. Lá na antiga Grécia tinha um grande orador chamado Demóstenes. Quando ele falava, todo mundo pensava assim, comentava, como ele fala bonito. Mas quando Churchill falava, os ingleses respondiam, vamos à guerra. Quando Steve Jobs falava, as pessoas falavam, eu quero ter um desses. Você vai aprender a falar para no final as pessoas pensarem, eu compro essa ideia, eu participo, eu vou em frente. Venha estudar comigo. Inscreva-se já. Um grande abraço. A gente se encontra no pódio. Pois é, e o Seu Inspirado de hoje vai ficando por aqui. Mas semana que vem estaremos de volta, se Deus quiser, contando com sua audiência. Até lá.